Prontinho, pode começar. Pessoal, boa noite. Boa noite aos presentes. Marília, Maiara, bem-vindos todos vocês aí que vão estar assistindo em um outro momento. Prazer estar com vocês aqui novamente. Estamos aí na nossa segunda aula, nosso segundo encontro, caminhando quase que já para aquele gostinho de saudade, né? Na nossa disciplina de farmácia de manipulação, de farmácia magistral, né? Alguns princípios básicos aí de como que funciona um processo de manipulação de medicamentos aí dentro das farmácias magistrais. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Princípios do controle de qualidade de uma farmácia magistral, diferença entre o IFA, né, que é o princípio ativo, que é o fármaco, que é aquela substância que tem um efeito terapêutico, né, e os adjuvantes, que são os excipientes utilizados ali na formulação para poder dar corpo, volume, estabilidade, antioxidante, então ele é utilizado conservante, então é utilizado ali não como o princípio ativo, não como o IFA, mas como uma atividade dentro da formulação ali para poder compor algum dos componentes essenciais da formulação. Algumas funções, né, desses adjuvantes, e não sei se vai dar tempo. O ano passado, eu lembro que esse item 4 e o item 5, ele ficou para a última aula depois, não deu tempo em virtude da quantidade de conteúdo mesmo, mas aí não tem problema não. A gente vai até onde a gente conseguir e depois a gente complementa com a aula 3, sem problema algum. Ao final da nossa aula, né, se a gente voltar nesse slide 3 e a gente conseguir responder positivamente esses itens, significa que a gente conseguiu alcançar o objetivo que a gente queria para esse módulo, para essa aula, para essa segunda parte da nossa disciplina aí de farmácia magistral. Então, saber consultar o que é a farmacopeia brasileira, diferenciar um ativo e um excipiente adjuvante, conhecer a função de alguns adjuvantes em formulações magistrais, em formulações de manipulação, né? E, se der tempo, a gente compreende o processo de manipulação farmacêutica, mas acredito que esse fica para a próxima aula. Independente da religião, tem uma Bíblia, né? Existe uma Bíblia. E o que contém na Bíblia? Na Bíblia contém mandamentos, atitudes, conselhos, aquilo que é certo, né? Não é basicamente isso que tem numa Bíblia? Maiara, Marília? Obrigado. E quando a gente vem ensinamentos, exatamente, e quando a gente vem para o controle de qualidade magistral, o controle de qualidade de uma farmácia de manipulação, onde que está esse roteiro com esses ensinamentos de qualidade? Os parâmetros mínimos de qualidade que a gente precisa seguir dentro de uma farmácia de manipulação. É o que a gente chama farmacopeia brasileira, né? Então, a farmacopeia brasileira, a gente está hoje, e ela é recente, né? Até outubro, novembro de 2004, estávamos trabalhando com a 6ª edição, e agora já tem uma edição novíssima, aí a partir de novembro de 2004, que é a 7ª edição, né? Então, ela é, para a gente, a Bíblia do farmacêutico, né? Por que que ela é a Bíblia do farmacêutico? Por que que ela é importante
em termos de qualidade, e principalmente a qualidade de um produto magistral, porque ela traz os requisitos mínimos de qualidade para fármacos ou insumos ativos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. Então, ela tem, exemplo, testes mínimos de qualidade que tem que ser feito para matéria-prima dipirona, testes mínimos que devem ser feitos para a dipirona gotas, testes mínimos que devem ser feitos, no caso da farmácia magistral, ela não trabalha com comprimido, mas trabalha com cápsula. Quais os testes mínimos que devem ser feitos para forma farmacêutica cápsula, né? Então, a Bíblia do farmacêutico, que norteia inicialmente os parâmetros mínimos de qualidade para uma farmácia de manipulação, para um controle de qualidade mínimo relacionado aos aspectos matérias-primas, seja ativa ou adjuvante, beleza? Produto acabado ou produto intermediário, a gente precisa seguir água, né? Limite de contaminação microbiana, né? A gente precisa seguir, então, a nossa Bíblia de qualidade, o nosso parâmetro maior de qualidade, que traz aí, né, as descrições mínimas, os testes mínimos de qualidade que devem ser seguidos, que é a farmacopeia brasileira. E a nossa, a usual, a que a gente precisa seguir, ela está hoje na 7ª edição. Até aqui, dúvidas? Thaís, boa noite. Entrou agora, a gente só começou. Boa noite. Então, qual é a função de uma farmacopeia? Primeiro passo, estabelecer os requisitos mínimos de qualidade, como a gente já pontuou. E como que eu vou confrontar a qualidade? Comparando com aquilo que eu sei que é um padrão primário, né? Com aquilo que eu sei que já tem aquela qualidade inicial. Então, isso a gente chama substância química de referência, SQR, padrão primário. Traduzindo, ele é chamado de padrão primário, como o próprio nome está dizendo. Exemplo, eu comprei a matéria-prima dipirona. Como que eu vou provar que ela tem teor 95 a 100%? Eu preciso analisar em paralelo com uma que eu sei a pureza dela, que ela tem alto grau de pureza e que já tem a concentração pré-estabelecida. Essa substância que a farmacopeia obtém, que ela comercializa como um padrão de alto grau de pureza, para poder fazer a comparação com outros insumos, a gente chama de substância química de referência, SQR, no popular é chamado de padrão primário, né? Então é comum falar, pega para mim o padrão primário de dipirona. Então você sabe que é a substância química de referência da dipirona, alto grau de pureza, que pode ser utilizado ali para poder fazer a correlação com as outras matérias-primas de dipirona. Então você tem todo aquele critério, grau, purificação que a gente tem. Beleza? O que é aí a substância química de referência? Dúvidas? Que é o padrão primário. Dúvidas? Alguém me ajuda? Pensa sempre você comparar alguma coisa com alguém que é puro, com alguém que está
extremamente delineado, determinado o seu grau de pureza, de concentração. Isso eu uso para comparar com alguém que eu comprei, essa que é utilizado para poder fazer a comparação, ele é chamado de substância química de referência ou padrão primário. Então, a farmacopeia vigente que a gente tem hoje no Brasil é a 7ª edição, e a gente consegue baixar ela, são 2 volumes, o volume 1 é o que a gente chama métodos gerais, então ele tem os métodos, como o próprio nome diz, geral, para cápsula, para xarope, para soluções. Aí, quais são os métodos gerais para cada uma dessas formas farmacêuticas, né? E no volume 2, a gente tem mais delineado as monografias. Então, vem aqui de cada um dos fármacos que até então estão dentro da farmacopeia de forma separada. E dentro dos fármacos, você tem ali o delineamento para alguns medicamentos. Por exemplo, como a dipirona, né, mais uma vez pegando ela, mas você tem quais os testes para ela comprimido, para ela gotas, para ela, por exemplo, o xarope, que hoje também é comercializado, né? Cada um desses parâmetros aí que vão sendo avaliados pelas monografias individuais da farmacopeia. Então, entrem depois nesse link, né? E baixa, deixa já salvo aí no computador de vocês, né, esse volume 1 e esse volume 2, com esses parâmetros mínimos de qualidade, os testes mínimos de qualidade que tem que ser feito para cada uma desses insumos, matérias-primas, produtos acabados ou produtos intermediários. A partir do momento que tem a farmacopeia brasileira, você tem que padronizar os testes que ela preconiza. Mas, se o teste não é adequado, você pode buscar, ou se ele não tem dentro da farmacopeia brasileira, você pode, é permitido buscar em farmacopeias internacionais. E aí você tem uma legislação de 2009 que descreve quais são as farmacopeias internacionais que podem ser utilizadas na ausência do método, na ausência de parâmetros dentro da farmacopeia brasileira. Uma vez que tem na farmacopeia brasileira, precisa ser utilizado o método da farmacopeia brasileira. Não tem o método na farmacopeia brasileira, exemplo. Eu quero fazer um exemplo aleatório mesmo, tá? O doseamento do captopril. Ok, mas na farmacopeia brasileira não tem. Beleza? Então eu posso ir e pegar aqui a alemã, americana, argentina, britânica, europeia, francesa, japonesa, mexicana ou portuguesa, qual delas tem, e eu posso adaptar o método delas para eu fazer o doseamento do captopril. Só como exemplo, o captopril tem sim na nossa farmacopeia. Ó, questão que caiu na prova do semestre anterior. Eu trouxe aqui agora para vocês. Quem me ajuda? Qual é um dos objetivos da farmacopeia brasileira? Estabelece os requisitos máximos de qualidade para insumos farmacêuticos. Os máximos ou o mínimo? Eu posso até fazer coisas a mais em termos de qualidade, mas o mínimo eu sou obrigado a cumprir. E quem me dá o parâmetro mínimo é a farmacopeia brasileira.
Por isso não vai ser a A. Então, a farmacopeia brasileira, ela estabelece os requisitos mínimos de qualidade. A farmacopeia brasileira é considerada a Bíblia do farmacêutico. Então, a gente vai dizer que ela é a letra D. Ela é o Código Oficial Farmacêutico do Brasil. Por ela trazer esses parâmetros mínimos, esses requisitos mínimos de qualidade, né? O que vai acontecer? A gente fala que ela é um código oficial de qualidade farmacêutica no Brasil. Então, ela é o Código Oficial Farmacêutico do Brasil. Beleza? Beleza. Show de bola. Não é apoio para ações de regulação. Não, ela é extremamente essencial como um parâmetro de regulação sanitária, de qualidade sanitária, de qualidade, né, do meu medicamento que vai ser utilizado. Por isso a B está errada. E a C, somente é permitido o uso da americana, caso não possua especificação na brasileira. Não, a gente viu que existe uma listinha bem grandinha ali de farmacopeias internacionais que a gente pode utilizar. Na ausência do método ou especificação, está ausente na farmacopeia brasileira. E aí eu pergunto para vocês, numa farmácia de manipulação, numa farmácia magistral, o nosso objetivo é produzir medicamento. O medicamento já é a forma farmacêutica final. Se ela é comprimido, se ela é cápsula, se ela é uma solução, se ela é uma suspensão, se ela é um creme, se ela é uma pomada, né? E igual a gente faz um bolo, o bolo eu tenho o ovo, a farinha de trigo, o açúcar, eu tenho os componentes daquela formulação. E quando a gente vai fazer um medicamento, existe isso. Existe a forma farmacêutica, que é igual ao bolo, a forma final. A forma farmacêutica, se é comprimido, se é cápsula, se é solução, se é suspensão, creme, pomada, né? E existem os componentes da formulação, né? Então, a formulação são os componentes. A forma é o produto final. Dentro dessa minha formulação, dentro dessa minha fórmula farmacêutica, eu tenho os insumos terapêuticos, os insumos ativos, ou simplesmente chamados de IFA, beleza? Ou fármaco com o princípio ativo. Tudo são sinônimos, para poder dizer que é a substância química que tem o efeito terapêutico. É a substância química que foi analisada, validada, teve aí os testes clínicos para comprovar que ela tem a eficácia terapêutica. Então, ela pode ser chamada pelos todos esses sinônimos. Simplesmente IFA é o fármaco, princípio ativo, né? Ou o ativo daquela formulação. E dentro dessa formulação, muitas das vezes, ela não tem só o IFA, ele não tem só essa substância química ativa. Você precisa ter outros componentes para dar corpo, para dar volume, para dar estabilidade, para conservar, né? Para poder dar gosto, né? Para mascarar o sabor ruim. E então, essas outras substâncias, esses outros componentes que entram na formulação, a gente chama de adjuvantes ou excipientes. Então, o insumo ativo, ele precisa ser seguro e eficaz, né? E ele precisa passar pelo que a gente chama qualificação de fornecedores. Eu não posso ficar à mercê de apenas um fornecedor, porque se ele deixar de vender, ou se ele falir, né, eu vou deixar de ter. Então, eu preciso ter
tanto insumos ativos quanto clientes, no mínimo cadastrado 3 fornecedores. Esse parâmetro onde que eu cadastro, baseado na qualidade, os fornecedores que vão atender a minha necessidade, a gente chama de qualificação de fornecedores. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza, obrigado, Maiara, Thaís. Marília, dúvidas? Beleza. Está claro a diferença entre insumo ativo e excipientes ou adjuvantes? Sim. Isso. Então, olha, os adjuvantes farmacêuticos, ele não tem o efeito terapêutico, mas ele é essencial para solubilizar, para suspender, para espessar, para diluir, para emulsionar, estabilizar, preservar ou conservar, colorir, melhorar o sabor, melhorar o aroma, né? Mascarar o sabor amargo, né? Podem existir várias formas farmacêuticas de um determinado princípio ativo, né? Elas garantem a presença para atender a dosagem da prescrição, né? Então, os excipientes ou adjuvantes são insumos farmacêuticos não terapêuticos, não ativos, né? Vão ser utilizados aí para poder ser os componentes da formulação, junto com o IFA, que é o princípio ativo, beleza? Ao final, a mistura deles, eu tenho o meu medicamento, ok? Aí eu tenho o meu medicamento formulado. Já que eu vou misturar componentes junto com o meu princípio ativo, primeira coisa, ele não pode ser tóxico, né? Ele tem que ser compatível com o ativo. Ele não pode reagir com o meu ativo, deixando ele degradado, deixando ele inativo, né? Perdendo a sua ação. Então, ou seja, ele tem que ser inerte, tanto com os componentes da formulação, quanto com o princípio ativo, quanto com o nosso corpo, né? Ele também não pode me causar reação alérgica, ok? Existe um corante chamado corante amarelo tartrazina, que todo medicamento, todo alimento que vem ele, tem que colocar. Contém amarelo tartrazina. Por quê? Porque algumas pessoas ele não é totalmente inerte. Algumas pessoas têm alergia, hipersensibilidade a esse corante. Então, por lei, é obrigado a falar que ele tem, né? Porque ele é um adjuvante utilizado em alguns casos, mas ele não é 100% inerte, inofensivo, né? Então, precisa indicar que a gente tem, ok? E esse corante serve para quê? Para exatamente colorir algumas formulações, beleza? Para poder mostrar a homogeneidade pela cor, né? Porque muitas das vezes a cor mostra, está com a cor homogênea. Se eu misturar só o pó branco, eu não consigo ver se misturou de forma homogênea, porque tudo está branco. Então eu coloco um corante para mostrar que Pra ver ficou se tá colorido homogêneo. de forma igual. Ah, sim. Beleza? Obrigada. Porque Beleza. a dipirona não, a dipirona não tem esse corante. Quem tinha esse corante eram algumas formulações de AS infantil. Algumas amarelinhas. De AS infantil, tinha ele. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Beleza? Beleza. Ó,
Isso aqui eu já tinha falado, né? Compatível com os demais, quimicamente estável, fisicamente estável, ele não pode se degradar à temperatura ambiente, por exemplo, se o meu medicamento fica à temperatura ambiente. Ele não pode degradar em temperatura de geladeira, se o meu medicamento tem que ficar em geladeira, né? Não pode se contaminar por micro-organismo, senão eu estou contaminando a minha formulação final, ok? Algumas vitaminas que são adicionadas, algumas têm o papel ativo, né? Mas algumas têm o papel adjuvante. Por exemplo, a vitamina C. A vitamina C ela é utilizada aí como um suplemento para aumentar a imunidade, estimulação do sistema imune. Então, existem formulações que a vitamina C ela é o IFA, ela é o insumo ativo para ela ter ação, mas existem algumas formulações que têm vitamina C como componente, mas é porque ela é um excelente antioxidante. Então, ela está protegendo outros IFAs. Então, nesse caso, ela é um adjuvante. Então, existem alguns componentes de algumas formulações que podem ser IFA ou, em outra situação, em outras formulações, podem funcionar como determinados adjuvantes, né? Um exemplo clássico aqui, a vitamina C. Então, olha só, principais recipientes adjuvantes que podem ser utilizados aí em uma formulação magistral, em um produto manipulado. Diluentes, né? O que é o diluente? Eu preciso colocar o meu ativo na cápsula. Mas se eu coloco só o ativo, ele não preenche toda a cápsula. Então, eu preciso dar para ele algum adjuvante para dar corpo, para dar volume, né? Para conseguir preencher aquela cápsula. Então, esses adjuvantes que aumentam o volume, né? Para poder adequar ao preenchimento da cápsula, porque ela não pode ter espaço vazio, beleza? São chamados aí de diluentes. Então, qual é o objetivo de um diluente? Né? Dar corpo, dar volume para a minha cápsula final, para o meu produto final. Né? Então, ó, necessário quando a dosagem do fármaco é insuficiente para preencher a cápsula. Né? O que tem que ter o cuidado aqui? Tem que ter a compatibilidade e também tem que ter o cuidado para ele poder também não absorver água. Então, alguns diluentes aí magistrais de farmácia de manipulação muito comuns. Lactose hidratada, lactose anidra, lactose seca por aspersão, amido compressível, amido hidrolisado, celulose microcristalina, o fosfato ou sulfato de cálcio, manitol, sorbitol, sacarose, destrose, ou seja, são componentes, seja ele a base de celulose, ou seja a base de açúcar, seja a base de lactose, teoricamente compatíveis com o nosso corpo e que têm a finalidade de aumentar o corpo e o volume. Exemplo, a cápsula tem que preencher com 100 miligramas. Eu vou pesar o meu ativo 10 miligramas. Então, eu vou ter que colocar o equivalente a 90 miligramas do meu ativo, do meu recipiente, para poder preencher a cápsula na minha formulação. Então, o diluente ele tem a finalidade de preencher o resíduo de cápsula que ainda falta para ela poder ser toda preenchida. Né? Existe aí o que a gente fala, a fórmula unitária. Então, para uma cápsula, nesse meu exemplo,
eu teria que pesar 90 miligramas de lactose, por exemplo. Só que eu vou fazer 100 comprimidos, 100 cápsulas. Então, é 90 vezes 90, para a gente poder, 90 vezes 100, perdão, o equivalente aí, tanto no individual quanto na formulação total. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Vamos para a segunda classe de adjuvantes recipientes utilizados em farmácia de manipulação. Aglutinantes, agregantes, adesivos. Aglutinar não quer dizer unir, juntar. Agregantes também não quer dizer unir, juntar. Aqui um exemplo clássico para a gente. Porque muitas das vezes eu preciso encapsular, né? Eu preciso produzir a cápsula. Só que o pó separadozinho, eu não consigo fazer aquela cápsula. Então, eu preciso fazer dele, da mesma forma para poder fazer um comprimido, um granulado. É a mesma coisa que a gente pegar o pó do chocolate ali, por exemplo, do Nescau, do Toddy, beleza? Você não consegue trabalhar com ele muito bem. Mas aí o que você faz? Você prepara dele um granulado. E aí o granulado você consegue, ele tem peso para ele descer, para preencher a cápsula. Ele consegue ocupar melhor o volume, porque a densidade aparente dele é maior, porque está agregado, do que aquela densidade leve do pó, que começa só a flutuar, por exemplo, num líquido, por exemplo, né? Então, eu preciso, muitas das vezes, numa farmácia de manipulação, seja para obter a formulação sólida, seja para poder auxiliar no processo de solubilização, transformar os meus pós em granulados. Então, eu vou pegar o pó e unir o pó para ele poder virar um granulado, igual o pó de chocolate e o granulado de chocolate. Né? Então, o granulado tem algumas propriedades como maior peso, um volume definido melhor do que o pó. Então, a gente utiliza, nesse sentido, várias matérias-primas que possuem o pó, agentes aglutinantes, agentes agregantes, agentes adesivos. Vou unir o pó para ele formar o granulado. Então, o objetivo do recipiente aglutinante é formar grânulos para aumentar a coesão entre as partículas. Quais são os principais aglutinantes, agregantes utilizados em farmácia de manipulação e até indústria farmacêutica? Goma arábica, gomas tragantas, gomas adragantas, né? São excelentes aglutinantes. Derivados da celulose, como HPMC, etilcelulose, gelatina, né? Soluções de glicose a 50%, PVP, né? Principalmente na concentração 30, e aí a gente compra ele lá, PVP-K30, né? Porque esse PVP na concentração de 30% é o melhor. Mas, resumindo, quem me ajuda? Qual é a finalidade de um aglutinante, de um agregante? Juntar, né? Unir. Juntar, agregar, unir. Lembrem sempre o pó de chocolate e o granulado de chocolate. Então, a minha finalidade é pegar um pó de alguma matéria-prima e unir para poder fazer um granulado dessa matéria-prima, um grânulo dessa mistura de pós, né? Porque pode ser uma mistura de vários pós, a gente fazendo ali o processo de granulação, obter grânulos. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Outra coisa que a gente precisa dentro de uma formulação
principalmente de formas sólidas, comprimidos na indústria farmacêutica e cápsulas na farmácia de manipulação, beleza? É que, ao a gente tomar o comprimido ou a cápsula, ele precisa quebrar, ele precisa desintegrar. Para quê? Para que comece a solubilizar o meu princípio ativo. Então, toda formulação tem o que a gente chama de cápsula ou comprimido, desintegrantes. Né? Como o próprio nome diz, é o contrário da agregação. A agregação era juntar. E a desagregação ou desintegração é desfazer. Ok? Então, o comprimido, a cápsula, em contato com o meu sistema biológico, ele precisa absorver a água, inchar, ou fazer canais, ou rachar, né? Ou explodir, né? A gente fala alguns desintegrantes, super desintegrantes, né? Para poder começar a liberar os componentes da minha formulação. Porque precisam solubilizar no meio biológico para serem absorvidos. Mas o primeiro passo, então, é desintegrar. É o que a gente fala, que do pó a gente veio, do pó a gente precisa voltar. Então, quem é que vai fazer aí a cápsula a voltar a ser pó? Beleza? Um possível desintegrante que tenha naquela formulação. Então, o objetivo principal de um desintegrante é provocar a rápida desagregação, né? Bem como aumentar a área superficial dos fragmentos. Aumentou a área superficial, você aumenta a área de contato, facilita a solubilização daquele meu ativo, para ele começar a ser absorvido depois. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Obrigado, meninas. Beleza. Então, alguns exemplos de desintegrantes que a gente tem aí na formulação. Amido de milho, amido pré-gelatinizado, celulose microcristalina, cross-carmelose sódica. Nota que a celulose microcristalina apareceu lá no diluente. Então, existem recipientes, existem adjuvantes que eles podem ter mais de uma finalidade na formulação, enquanto que outros têm uma ou outra atividade, né? Mas aqui, ó, os mais comuns em termos de desintegrantes: cross-carmelose sódica, amido-glicolato de sódio, cross-povidona. Esses aqui são os mais clássicos, os mais utilizados em cápsulas e comprimidos com essa função de desintegrante. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Obrigado. Outros adjuvantes, outros recipientes importantes. Lubrificantes, deslizantes ou antiaderentes. Já viu quando a gente tem um pó, ele começa a aderir na superfície, por exemplo, ou de um copo, ou de uma vasilha, ou de algum lugar, né? Então, a gente precisa dar a propriedade dele descer do funil e preencher a encapsuladora, dele descer do funil e preencher a matriz da compressora, ou seja, ele não aderir às partes do equipamento, nem para poder preencher e nem para poder depois expulsar, né? Então, são utilizados aí lubrificantes, deslizantes e antiaderentes. Qual que é a finalidade? Impedir que ele se adere, né, ou que ele fique aderido às superfícies dos equipamentos. Quais são os lubrificantes, deslizantes e antiaderentes mais utilizados? Ácido esteárico, talco, derivados aqui
do silício, né? Derivados da sílica, o aerosil, né? Que é o dióxido de silício coloidal. Então, são os mais comuns, mais utilizados como antiaderentes, lubrificantes, dentro desse processo que a gente comentou aqui. Qual é a finalidade de se utilizar um lubrificante ou um antiaderente em uma formulação? Qual é a finalidade de se utilizar um lubrificante ou um antiaderente na formulação? Que ele não fique aderido às partes dos equipamentos, né? Para poder auxiliar aí no processo tanto de preenchimento quanto de ejeção no processo que a gente está fazendo. Outro excipiente ou adjuvante muito comum em várias formulações, tanto magistrais quanto industriais, corantes. Os corantes eles vão ser utilizados para mascarar uma cor desagradável, para identificar um produto. Exemplo, o de 10 miligramas é branco, o de 20 miligramas é amarelo e o de 40 miligramas é azul. Então, você já sinaliza pela cor, beleza? Uma diferença de dosagem. É o propanolol de 10, é o propanolol de 20, é o propanolol de 40. Beleza? E muitas das vezes, para o paciente, você já identifica pela cor. Beleza? Isso para uma identificação de um produto. Para deixar o produto mais atrativo, né? Principalmente aí, formulações pediátricas, se você coloca ali uma cor que deixa a criança mais atraída, você favorece que ela busque utilizar aquele medicamento, que ela busque a não reagir contrário a utilizar aquele medicamento e tudo. Né? E aquele caso que eu falei, ó, granulação, para mostrar a homogeneidade dos pós. Então, muitas das vezes, todos os componentes são brancos. Eu não sei quanto tempo eu misturei para garantir aquela mistura. Então, eu coloco uma pequena quantidade de um determinado corante na formulação. Na hora que o corante está uniforme, bem distribuído na minha formulação, significa que está homogêneo. Então, algumas formulações vão ter corantes com o princípio, com o propósito de auxiliar no processo de visualização da homogeneidade. Um cuidado que tem que ter. Desculpa, Thaís, pode falar? De identificar também, né? De identificar. Processo. Sim, exatamente. Ok? Você identifica qual é o produto, qual é a concentração, né, que a gente tem. Um princípio regulatório. É todo corante que eu posso ir utilizar? Não. Tem que ser corante liberado como alimento. Ok? Então, ele já tem que ser liberado, já tem que ser um corante que pode ser utilizado em alimentos. E aqueles que têm risco de toxicidade, você precisa fazer uma chamada, como aquele amarelo de tartrazina que eu falei, na embalagem que ele contém aquele tipo de corante que já se conhece que muitas pessoas podem ter toxicidade com ele. Beleza? Então, geralmente, todo mundo que está fazendo uma formulação nova, por exemplo, ele vai lá, e se eu quero colocar um corante, ele consulta a tabela de corantes em alimentos permitidos pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aí não tem erro, e aí a gente consegue utilizar. Até aqui, dúvidas? Não. Obrigado, Thaís. Uhum. Outra
condição que a gente tem. Beleza? Não é bom quando a gente usa, que seja um medicamento que muitas pessoas às vezes não gostam, né? É o que eu falo. Eu adoro produzir medicamento por ser farmacêutico, mas eu detesto tomar ou usar o medicamento, só realmente quando precisa, né? E o que acontece? Flavorizante. Não é bom quando a gente toma alguma coisa que tem o gosto bom, o sabor bom, e tem um cheiro que casa com o sabor. Sim. Isso fala que é um flavorizante. Ele atua tanto em sabor quanto em cheiro. É um recipiente, um adjuvante, que quando ele tem essa propriedade de trabalhar com os dois ao mesmo tempo, sabor e cheiro, a gente fala que ele é um flavorizante. Quando ele só trabalha com o sabor, a gente fala que ele é um edulcorante. E quando ele trabalha só com um aroma, a gente fala que ele é um aromatizante. Ele trabalha ali com o cheiro, mas não tem afinidade nenhuma, não muda nada em relação ao sabor. A gente fala que ele é um aromatizante. Então, em várias formulações, existe para mascarar sabor, se ele for amargo, beleza? E casa com um aroma, por exemplo, de canela. Então, ele, né, mascara o sabor e mascara, né, o cheiro ruim ou melhora o cheiro para poder melhorar a utilização. Trabalhou com aroma e sabor, é flavorizante. Trabalhou só o sabor, é um edulcorante. Exemplo, em formulações de xarope para o diabético, o edulcorante é a sacarose, para dar o sabor doce. No caso do diabético, que ele não pode o açúcar, aí você coloca como edulcorante, como é que chama? Aqui de gotinha, fugiu o nome. Adoçante, ok? Beleza? Aí você coloca o adoçante, por exemplo. Uma coisa importante, que case a cor, por exemplo, com o aroma. Não é estranho você falar que a cor está vermelha, mas o aroma está de limão? Parece que não casa, não é verdade? Agora, se você coloca um corante verde clarinho e o aroma de limão, não teve o casamento? Sim. Então, sempre em uma formulação magistral, beleza? Busque fazer o ideal casamento entre o corante, o aromatizante, o flavorizante, o edulcorante, para que não fique uma formulação meio estranha. E aí, se ela ficar uma formulação meio estranha, você começa a ter problemas que ninguém vai querer comprar ou adquirir, exatamente porque está esquisito, né? Até aqui, dúvidas? Não. Maiara, ok. Marília? Ok. Thaís já deu sinal, show de bola. Beleza. Aqui outros adjuvantes que às vezes têm alguma ou outra atividade. Vou começar até aqui pelo último. Exemplo, eu posso ter, em algumas formulações, a degradação pela presença de algum íon. O íon cálcio, por exemplo, né? O íon ferro, por exemplo. E aí eu preciso utilizar antioxidantes ou agentes sequestrantes de metais para proteger a minha formulação. Então, aqui, antioxidantes ou agentes sequestrantes muito utilizados, a vitamina E, a vitamina C, o EDTA, né? São agentes aí muito utilizados em formulações cosméticas em especial, né?
em algumas formulações líquidas farmacêuticas também, como suspensão, xarope, com essa finalidade de proteger com a sua atividade antioxidante e sequestrar os metais que, porventura, passaram do tratamento de água, por exemplo, lá da indústria, da farmácia magistral, e que poderiam causar dano à minha formulação final. Então, eu vou utilizar aqui antioxidantes ou agentes sequestrantes. Outro tipo de agente, de excipiente importante dentro de um processo de uma formulação. Eu preciso tornar o meu sólido molhável com o meu líquido, porque senão fica ali boiando. Ele não consegue molhar para ele poder fazer uma solubilização ou para ele fazer uma suspensão, né? Ficar disperso. Ele não precisa ficar solúvel no caso da suspensão, mas ele precisa ficar disperso no líquido, né? Então a gente precisa utilizar agentes molhantes, que são detergentes, ok? Então, ó, são tensoativos, são, popularmente falando, detergentes. Lauril sulfato de sódio, Twins, Spam, CTAB, né? São tipos aí de tensoativos, de sabões, né? Para poder fazer essa quebra dessa tensão superficial, para minimizar a repulsão da água com outros sólidos. Então, a gente fala que eles são agentes molhantes. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Beleza. E aí, o que acontece? Adsorvente. Às vezes, eu preciso adsorver a água de um determinado material. Eu coloco ali o aerosil, o dióxido de silício coloidal, carbonato de magnésio. Ele absorve a água. Então, ele pode reduzir aquela concentração de água que a gente tem ali. É o que a gente chama agentes adsorventes. Um exemplo clássico de um agente adsorvente. A mãe ou a avó, quando coloca um pedacinho de carvão dentro da geladeira. Com qual propósito? Adsorver um possível mau cheiro que está ali na geladeira. É a reação ali de superfície, não uma interação de superfície, melhor dizendo, né? Para poder aquele agente adsorvato adsorver, né, aquela substância que tem a capacidade de ficar aderida à sua superfície ali e não causar nenhum dano. Então, alguns adsorventes. Agentes de viscosidade. Às vezes a formulação só líquida, parecendo água, pensa num shampoo que parece água. Imagina se a gente coloca no cabelo. Vai embora rapidinho. Ele tem uma certa viscosidade, né? Xarope, até para a gente poder colocar na colher, para poder fazer a dosagem, a viscosidade ajuda a gente obter aquela dosagem, né? Então, agente de viscosidade melhoram a aceitabilidade e facilitam o uso, né? Então, em cosméticos, o que é muito comum? Em shampoo. Tanto é que shampoo que usa como agente de viscosidade outros componentes, coloca lá, não contém cloreto de sódio, né? Que é o sal, né? Então, muitas formulações cosméticas, para dar aquela viscosidade final, usa NaCl, que é o cloreto de sódio, né? Mas pode ser o próprio açúcar, que dá aquela viscosidade do xarope, né? Gomas, amido, né? Alguns polímeros à base de celulose, como metilcelulose, HPMC, carboximetilcelulose, que dá aquela viscosidade ali no meio, que aumenta a aceitabilidade e a facilidade pelo uso. Então, a gente fala aí que são os agentes de viscosidade, que também vão como componente ali da minha formulação. A babosa também pode ser um agente?
Sim, Porque ela é beleza? mais. Pode ser. Pode ser, beleza? Porque junto com a babosa ali, que ela tem essa certa viscosidade, você coloca outros componentes, algumas vitaminas e tal, que ficam dispersas ou solúveis nela. A babosa está sendo ali um agente de viscosidade, por exemplo. Ah, sim. Conservantes. Onde tem água, guardem isso, como farmacêuticos aí, como técnicos em farmácia, profissionais aí da área da farmácia, beleza? Onde tem água, tem probabilidade de contaminação microbiológica. Então, a dipirona sólida, comprimido ou cápsula, ela tem menor chance de contaminação por bactérias e fungos, mas a dipirona líquida, xarope ou gotas tem maior chance de contaminar pelo micro-organismo do que o comprimido ou a cápsula, porque elas têm água. Onde tem água, tem maior probabilidade de contaminação microbiológica. Então, toda formulação magistral ou industrial que contém água em grande quantidade na sua composição, obrigatoriamente ela precisa ter conservante. Ok? Conservante, como o próprio nome diz, eu quero conservar, é impedir que micro-organismo cresça na minha formulação. Que o micro-organismo caia ali e ele consiga se desenvolver, se multiplicar, contaminando a minha formulação. Ok? Então, soluções, xaropes, cremes, beleza? Obrigatoriamente precisam ter conservantes na sua composição. Características de um bom conservante. Espectro largo, ou seja, precisa pegar fungos e bactérias, gram-positivas e gram-negativas, ou seja, ele tem que ter um amplo espectro de ação. Ele tem que ser estável, ele não pode se degradar porque um micro-organismo está presente, né? Tem que ser atóxico, ou seja, inerte para nós humanos. Ele tem que estar na formulação, ele tem que ser tóxico para a bactéria, ele tem que ser tóxico para o fungo, mas ele não pode ser tóxico para nós humanos. Ok? Deve ser solúvel ao meio a conservar, porque aí ele não pode separar da formulação e aí ficar sem proteção, e ele tem que ser compatível com os demais componentes da formulação. E é comum, para conseguir todos esses aspectos aqui, eu fazer a combinação de 2 ou mais conservantes. Então, é comum os amigos de balada, nipagin e nipazol, metilparabeno e propilparabeno, por exemplo. Ácido benzoico e metilparabeno. Ou seja, você pode colocar o propilparabeno, ele é ótimo para fungo, e coloca o metilparabeno, que é bom para bactéria. Você conseguiu ter um amplo espectro, pegou vários tipos de micro-organismos e conseguiu alcançar todas essas propriedades que a gente queria aqui com a combinação de vários deles. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza? Qual que é a finalidade de um conservante, então? Questão de prova. Conservar e não deixar micro-organismo protegido. Exatamente. Impedir que tenha o crescimento ou a contaminação de bactérias e fungos, né? De micro-organismos. Exatamente. Obrigado. Outra coisa. Se eu vou utilizar um creme para pele, ele tem que ser adequado ao pH da pele. Se vai utilizar, por exemplo, um creme vaginal, ele tem que ser adequado ao pH da vagina. Se vai utilizar, por exemplo, por via oral,
um xarope, ele tem que ser adequado ao pH da boca. Se vai utilizar um shampoo, ele tem que ser adequado ao pH do couro cabeludo. Então, ao final de fazer a minha formulação, eu preciso verificar qual o pH que ele está. E eu tenho que adequar o pH à especificação da formulação e ao local de uso. Então, vamos supor que eu fiz aqui, eu quero tomar um antiácido. Um antiácido. E aí ele fala que o pH dele é o pH 7,8. Ao final de fazer a minha formulação, ele deu pH 6,5. Então, eu tenho que fazer a correção final do meu pH. Subir o meu pH de 6,5 para 7,8. Então, eu tenho que usar aqui uma substância básica ou alcalina. Por exemplo, como hidróxido de sódio, como trietanolamina. Então, são substâncias básicas ou alcalinas que aumentam o pH. E aí eu vou adicionar isso na minha formulação para ela subir de 6,5 para 7,8. Beleza. Agora eu fiz o meu xarope aqui, ele deu pH 7,2. Mas a especificação de estabilidade do fármaco fala que ele tem que ser 6,3. Eu preciso baixar o meu pH. Então, eu tenho que usar um corretivo de pH ácido para baixar o meu pH. Então, eu posso estar utilizando aqui um ácido cítrico, né? Tampão citral. Isso, para poder fazer essa correção. E existem algumas formulações que ela precisa ter a proteção da variação do pH. Então, para proteger, eu uso tampões. Tampão protege a minha formulação de variação brusca de pH, seja para o pH ácido, seja para o pH alcalino. Beleza? O tampão ele tem um sistema de 2 componentes, um protege da adição de ácido e o outro protege da adição de base. Qual é a finalidade de um tampão? Evitar a variação brusca do pH. O nosso sangue, por exemplo, ele tem tampão. Qual que é a finalidade? Porque eu não posso ter acidose sanguínea, eu não posso ter alcalose sanguínea. Então, o sangue, ele tenta nos proteger o tempo todo com tampões, para evitar a variação brusca do pH. Beleza até aqui? Beleza. Só para a gente poder finalizar, mais um exercício para vocês. Deixa eu ver se ele tem... Não. Isso. Vamos lá. Um exercício aí. Associar aí. Como que ficaria? Eu tenho uma fase oleosa e eu tenho uma fase aquosa. Eu preciso emulsificar as duas, ou seja, misturar, dispersar as duas. Então, o primeiro aqui é emulsificante. Emulsificante. Exatamente. Lembrem sempre, eu tenho, por exemplo, para fazer um creme, uma fase orgânica e uma fase aquosa. Para eu emulsificar, eu preciso de um emulsificante para eu conseguir misturar. É a mesma coisa que o papel que o ovo faz em vários alimentos.
Você tem uma fase mais aquosa, uma fase mais oleosa, você coloca o ovo e consegue emulsificar os dois, né? É um papel aí que muitas das vezes o ovo faz. O outro, atua interrompendo a formação de radicais livres. Radical livre é uma substância extremamente oxidante que sai degradando lipídio, proteína, açúcar no nosso corpo. Para eu me proteger dos radicais livres ou de substâncias oxidantes, o que eu uso? Antioxidante. Um antioxidante. Show de bola. Beleza? Forma complexos estáveis com metais, ou seja, sequestra o metal, prende o metal para o metal não causar dano à minha formulação ou ao meu corpo, né? Quem é que faz isso? Sequestrante. O agente sequestrante, o principal deles é o EDTA, sem dúvida nenhuma, né? Agora eu tenho um pó e eu tenho a água. Eu quero que o meu pó molhe na minha água. O que eu uso? Quebre a tensão, deixe ele molhável, um agente molhante. Quem que eu uso? O surfactante. O surfactante, ou agente molhante, ou sabão, tensoativo, né? São sinônimos aí que possam ser utilizados dentro desse contexto. Mais um, para a gente poder caminhar. Achei que tinha só mais um, mas tem mais esse. Mas tem um outro depois. E aí, quem me ajuda? Eu fiz no caso, ele vai ter que aumentar o pH, né? Tem que aumentar o pH. Então, eu tenho que colocar alguma substância mais básica ou alcalina. Eu tenho que aumentar ele de 4,5 para 7. Qual dessas aí é uma substância mais básica ou alcalina? O ácido cítrico? O próprio nome está dizendo, ácido quer dizer que baixa o pH. Ácido, baixa o pH. Ácido, baixa o pH. Qual que não tem ácido aqui para não baixar o pH? Trietalamina. Aminas têm característica básica ou alcalina. Ok? Então, a trietanolamina é que eu vou utilizar para poder aumentar o meu. O ácido abaixa. Ok, Thaís, ok, Marília? O ácido, então, no caso, abaixa. O ácido abaixa o pH. E a base aumenta o pH. Aminas são básicas. Beleza? Beleza. Eu acho que esse é o último mesmo, isso. Beleza. Quem me ajuda? Pode usar o microfone, pode usar o chat. Ó, a Mayara já tentou ajudar aí também.
Quem mais? Quem mais? B. Antioxidante, quelante, conservante. Beleza. Então, vamos lá, então. Um fármaco susceptível à oxidação. Então, uma substância que oxida outra. Né? Oxida o nosso lipídio, oxida o nosso açúcar, a nossa proteína de membrana. O que eu uso para me proteger? O antioxidante. Um antioxidante. Protege da oxidação, um antioxidante. Eu tenho metais ionizados ali que vai complementando essa oxidação, que vai degradando. Beleza? O que eu posso estar utilizando para impedir esses metais? Quelante. Um agente sequestrante ou quelante, são sinônimos, né? Um agente sequestrante ou um quelante de metais. Beleza. E eu tenho que impedir a contaminação por fungos. Para eu impedir a contaminação, qual adjuvante que eu uso? Conservante. Um conservante. Então, a melhor alternativa para a gente é a letra B. B. Certo ou errado? Certo. Beleza. Show. Beleza? Olha aqui para vocês. Beleza. Ó. Parabéns para vocês. Obrigado. Show de bola. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não. Beleza? Podemos ficar por aqui, então? Podemos. Beleza. Como mais ou menos eu tinha visto, a parte de manipulação com alguns cálculos a gente deixa para a aula 3, mas show de bola, valeu, principalmente a participação de cada uma de vocês, viu? Show de bola. Gratidão, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima Deus semana. Professor, ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.